Minha professora trans me expôs na frente de todo mundo só porque eu disse: só existem 2 gêneros. Ela me chamou de transfóbico, me bateu com uma régua e ainda tentou me humilhar. Eu gravei tudo no celular e acabei processando ela por $50 mil. 2 semanas depois, ela apareceu chorando na porta da minha casa. Eu estudo numa escola de ensino médio no sul da Califórnia e sempre gostei muito de estudar lá. Mas de um mês pra cá, tudo mudou porque chegou uma professora nova. Desde o início, dava pra perceber que ela era trans. Logo na primeira aula, avisou que os pronomes dela eram ela, dela, e que a gente não podia se referir de outro jeito. A aula inteira foi sobre a importância dos pronomes. Achei que era só uma introdução e deixei passar. Na aula seguinte, que seria de matemática, fui animado porque adoro resolver problemas. Mas, para minha surpresa, ela abriu um slide sobre a história LGBT e ficou só nisso. Levantei a mão e perguntei se a gente não ia estudar matemática, mas ela mandou eu sentar e disse para não interromper a aula. Insisti, perguntando se ela podia responder rapidinho, porque a gente estava com prova marcada e precisava se preparar. Só que a senhora Wright, em vez de responder, cruzou os braços e começou a me chamar de transfóbico, falando que eu só queria cortar o assunto para não escutar o que ela tinha a dizer sobre pessoas trans. Tentei explicar que não era nada disso, que minha dúvida era só acadêmica, mas ela nem quis ouvir. Nessa altura, a turma toda já estava do meu lado, todo mundo balançando a cabeça. A senhora Wright percebeu e gritou tão alto que eu até sentei de susto e passei o resto da aula quieto. O problema é que ela não tinha intenção nenhuma de largar aquele assunto LGBTQ. No dia seguinte, foi mais uma rodada de slides, dessa vez explicando sobre gênero e quantos existem. Depois de 10 minutos, ela falou que gênero nem importava tanto assim, e que o importante era a identidade. Eu acabei soltando uma risada, ela percebeu, pediu pra eu levantar e perguntou se eu estava sendo transfóbico de novo. Eu já estava no limite e respondi: ah, fala sério, 2 gêneros já está de bom tamanho. Agora, por favor, vamos estudar pra prova? Nesse momento, ela perdeu o controle, murmurou um palavrão e mandou eu ir até a mesa dela. Começou a gritar na minha cara, dizendo que minhas opiniões eram fechadas e ofensivas pra todo mundo. Tentei argumentar, mas ela falava por cima, não deixou eu terminar nenhuma frase. Aí fez algo que eu nunca imaginei. Pegou a régua e bateu no meu braço. Fiquei em choque e falei: aqui não é jardim de infância pra você sair batendo nos outros. Você não pode fazer isso comigo. Ela deu uma risada e disse: posso sim, e ainda tentou bater de novo, mas eu desviei. Por sorte, o sinal tocou e ela saiu correndo da sala, me chamando de transfóbico de novo. Mal sabia ela que dessa vez eu estava preparado. Um amigo tinha gravado tudo escondido e espalhou o vídeo pra todo mundo na escola. Mais tarde, mostrei pra meus pais. Achei que eles iam ficar bravos, mas meu pai ficou tão indignado que ameaçou tomar uma atitude drástica. Tive que acalmar ele e dizer que estava tudo bem. Mesmo assim, meus pais foram comigo até a diretoria para tentar demitir a professora. Contamos tudo, mostramos o vídeo, mas o diretor disse que não podia fazer nada, que estava de mãos atadas, sem uma prova concreta. Pelo visto, um vídeo de uma professora batendo num aluno e gritando na cara dele não era suficiente para ele. Eu ia retrucar, mas meu pai pediu silêncio e saiu comigo da sala. Perguntei o que estava acontecendo e por que ele estava tão calmo de repente. Ele explicou que também tinha gravado o diretor falando aquilo. Minha mãe logo percebeu que tínhamos provas para processar a escola por negligência e a professora por abuso emocional. Procuramos um advogado e no dia seguinte entramos com o processo pedindo $50 mil. Parece que a direção da escola viu que a coisa era séria, porque a professora trans foi demitida antes mesmo do fim do dia, mas aí o processo já estava em andamento e não tinha mais como voltar atrás. No dia seguinte, voltei para a escola e logo fui chamado pela orientadora. A senhora Thompson, que eu sempre gostei, parecia meio desconfortável ao fechar a porta. Jordan, queria saber como você está. Sei que as coisas ficaram complicadas na aula da senhora Wright. Eu só assenti, sem saber até onde podia falar. Ela continuou. Outros alunos também vieram relatar situações parecidas. E completou dizendo que a administração finalmente estava levando o caso a sério. A parte que mais me surpreendeu foi saber que depois da nossa reunião, outros 4 alunos com seus pais também reclamaram do comportamento da senhora Wright e 2 deles tinham gravações de episódios na sala. O conselho da escola entrou no caso e resolveu abrir uma investigação oficial. Quando saí da sala dela, me senti mais aliviado, mas ainda preocupado com o andamento do processo. Naquela noite, minha campainha tocou. Era o Quinn, veterano do clube de matemática, junto com mais 3 colegas da turma da senhora Wright. Ficamos sabendo do que aconteceu, disse o Quinn. Queremos ajudar. Todos tinham histórias parecidas com a minha, sendo chamados de transfóbicos só por fazer perguntas de conteúdo, levando bronca por qualquer coisa e sendo obrigados a assistir aulas que não tinham nada de matemática. 2 tinham gravações também. Meus pais convidaram todo mundo para entrar e a sala logo ficou cheia de adolescentes contando suas experiências. Minha mãe ligou para Linda, nossa advogada, que ouviu tudo e disse que agora nosso caso estava ainda mais forte. Na terça-feira, a casa virou quase uma central de processos. Linda imprimiu formulários para todo mundo relatar o que tinha passado com a professora. Quinn e os outros voltaram com mais 3 alunos de outros horários, todos com histórias revoltantes. Uma menina chamada Melissa contou que a senhora Wright fez ela ficar de castigo no canto da sala a aula inteira, só porque pediu revisão para a prova. Minha amiga Riley virou praticamente a porta-voz do grupo. Criou um grupo pra gente organizar os depoimentos e compartilhar as provas. Agora a gente já tinha um total de 7 gravações de dias diferentes, todas mostrando a senhora Wright desviando o conteúdo para teoria de gênero ou gritando com alunos que só queriam entender matemática. Não acredito que ela realmente te bateu com uma régua, comentou a Melissa enquanto preenchia seu depoimento.
Isso é completamente insano. Ainda esfregava o braço, onde a marca finalmente tinha sumido. Pois é, acho que ela perdeu totalmente a cabeça quando questionei. Meus pais estavam me dando um apoio enorme durante tudo isso. Minha mãe juntava depoimentos e provas, enquanto meu pai se preocupava em garantir que todo mundo tivesse um lanche. Escutei ele falando ao telefone com a mãe do Quinn. Essas crianças estão se defendendo de um jeito que me deixa morrendo de orgulho. Na quarta de manhã, fui chamado na diretoria logo na primeira aula. O diretor Davidson estava lá, junto com uma mulher de terno que depois descobri ser advogada do distrito. Pediram para eu contar tudo de novo, enquanto ela anotava cada detalhe. Ficava claro que estavam tentando encontrar algum furo no meu relato. Então fui direto ao ponto e já disse que tínhamos tudo gravado em vídeo. A advogada não parava de interromper, soltando perguntas como: "Você tem certeza que não estava querendo bagunçar a aula de propósito?" E já tinha feito algum comentário sobre a identidade de gênero da senhora Wright antes disso? Parecia que eu estava sendo julgado. Fiquei tão frustrado que acabei dizendo: "Olha, eu só queria aprender matemática na aula de matemática, mais nada." O diretor Davidson pigarreou, todo desconfortável quando citei o nosso processo, e logo depois a reunião terminou. Quando estava saindo, ouvi a advogada dizendo alguma coisa sobre tentar negociar antes que a situação fugisse ainda mais do controle. Na hora do almoço, a escola inteira já estava tomada por boatos. Alguém inventou que eu ia ganhar $1 milhão e que a escola ia fechar. Tive que explicar para todo mundo que isso era uma loucura. Riley se sentou comigo e me mostrou mensagens que tinha recebido de alunos de outras turmas da senhora Wright, querendo se manifestar também. "Isso tá tomando uma proporção gigante, Jordan", ela comentou. "Já fizeram até um TikTok sobre o caso." Quase engasguei com meu sanduíche. "Por favor, diz que eu não apareço nesse vídeo." Ela deu um tapinha no meu braço. "Relaxa, é só uma encenação com legenda dramática, mas já viralizou, tem algo tipo 3.000 visualizações." Depois da aula, recebi mensagem de um número desconhecido. Era a senhora Wright. Minha mão começou a tremer só de ler. "Você cometeu um grande erro. Eu só queria educar vocês. Você vai se arrepender desse ataque contra mim." Mostrei na hora pros meus pais, que ligaram pra Linda. Ela mandou a gente salvar a mensagem e não responder, além de incluir intimidação de testemunha na nossa denúncia. Bloqueei o número, mas passei o resto da noite inquieto. Quinta-feira foi ainda mais estranha. Senhora Thompson me puxou de lado no corredor e sussurrou que o conselho escolar ia se reunir à noite para discutir nosso caso e sugeriu que eu preparasse um depoimento. Quando perguntei por que estava me contando isso, ela só respondeu: "Nem todo mundo concorda com o jeito que estão lidando com isso." E saiu andando. Eu e Riley ficamos depois da aula para trabalhar nos depoimentos, focando só nos fatos. Eu falei sobre como a senhora Wright largou de vez o conteúdo e ficou agressiva quando foi cobrada. Riley escreveu sobre como o clima da sala ficou intimidante e como os alunos estavam ficando para trás em matemática. No caminho de casa, vimos um grupo pequeno com cartazes na entrada da escola. Chegando perto, percebi que estavam protestando a favor da senhora Wright. Os cartazes diziam coisas tipo: "Protejam professores trans" e "Chega de preconceito adolescente." Uma mulher me apontou e começou a gritar que eu estava cancelando uma educadora marginalizada só porque ela expressava quem era. Riley me puxou antes que eu pudesse reagir. "Não responde. Eles nem sabem o que aconteceu de verdade." Fiquei com um nó no estômago. Nunca foi sobre a senhora Wright ser trans. Era por ela ter me batido e não ensinar como deveria. Mas agora, estavam distorcendo tudo. Chegando em casa, demos de cara com 3 vans de reportagem paradas na porta, repórteres de verdade, microfones, câmeras. Fiquei travado na calçada, mas minha mãe já veio correndo e nos puxou pra dentro. Pelo visto, alguém tinha vazado informações do nosso processo pra imprensa local e eles queriam uma declaração. Linda chegou uns 20 minutos depois, exausta. "Isso está tomando proporções absurdas", disse pra meus pais. "O distrito está tentando manipular a história, dizendo que é perseguição transfóbica, em vez de falar da conduta real." Ela nos ajudou a redigir uma declaração curta, só focando no fato da senhora Wright não ensinar o conteúdo e no comportamento inadequado dela, sem citar identidade de gênero. Meu pai leu pras câmeras enquanto eu fiquei dentro de casa, espiando pela janela. Naquela noite, cometi o erro de olhar as redes sociais. Já tinha pelo menos 3 hashtags diferentes sobre o caso, gente discutindo dos dois lados, quase ninguém sabia o que realmente aconteceu. Um adulto aleatório, que nunca vi na vida, tweetou que eu era um adolescente preconceituoso querendo atenção e o post já tinha centenas de curtidas. Mostrei pra minha mãe, que na hora pegou meu celular e mandou eu ficar longe dessas coisas. "Essas pessoas não te conhecem", ela falou. "Não sabem o que aconteceu. Não deixa isso te atingir." Sexta de manhã foi o dia mais louco de todos. Entrei na escola e vi alunos usando broches feitos à mão. Alguns diziam: "Eu apoio o Jordan." Outros: "Eu apoio a senhora Wright." A escola estava completamente dividida. Quinn e uns amigos do clube de matemática praticamente me escoltaram até a sala como se fossem seguranças. "Isso tá surreal", sussurrei pra Quinn. "Eu só queria aprender cálculo." Quinn assentiu. "É por isso que estamos do seu lado. Isso não tem nada a ver com outra coisa, é só uma professora que não fez o trabalho e perdeu a linha quando foi cobrada." No terceiro período veio um anúncio no alto-falante chamando todos os alunos envolvidos no caso Wright pro auditório. Uns 20 de nós entraram e demos de cara com o superintendente e todo o conselho escolar sentados numa mesa enorme no palco. O diretor Davidson estava de lado, claramente nervoso.
nervoso. O superintendente, Dr. Mendes, começou. Analisamos todas as provas apresentadas sobre a conduta da Sra. Wright, inclusive gravações de vídeo e depoimentos dos alunos. Quero agradecer a coragem de cada um de vocês por se manifestarem. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia prestar atenção. Será que aquilo estava mesmo acontecendo? O distrito decidiu demitir a Sra. Wright com efeito imediato. Ele continuou. Também aceitamos a renúncia do diretor Davidson. Na hora, um burburinho tomou conta do grupo. O diretor Davidson estava pedindo demissão? Olhei para ele e vi que encarava o chão, o rosto vermelho. O Dr. Mendes continuou explicando que uma investigação independente tinha mostrado que o diretor Davidson já havia recebido várias reclamações de outros professores sobre a Sra. Wright, mas preferiu ignorar. No fim, o conselho escolar acabou pressionando ele a pedir demissão por ter sido negligente ao lidar com a situação. Saber disso me deixou revoltado de novo, porque tudo poderia ter sido evitado se ele tivesse feito o mínimo. Vamos nomear um diretor interino enquanto fazemos uma busca de verdade, disse o Dr. Mendes. E a Sra. Jackson, do departamento de matemática, vai assumir sua turma de matemática avançada a partir de segunda-feira. Aquilo parecia uma vitória estranha, mas nem parecia um desfecho de verdade. O processo ainda estava rolando e agora tinha um monte de gente achando que eu era o vilão da história. Quando cheguei em casa naquela tarde, a Linda estava me esperando com meus pais, sentados na mesa da cozinha. Ela tinha uma pilha de papéis à frente e um olhar sério. O distrito escolar fez uma proposta de acordo, disse, empurrando um documento para o nosso lado. Eles estão oferecendo os $50 mil completos, mas com algumas condições. Me inclinei para ouvir enquanto ela explicava. O distrito concordava em pagar, mas a gente teria que assinar um acordo de confidencialidade sobre os detalhes do caso. Eles não queriam que isso ganhasse ainda mais repercussão. Não sei, disse meu pai preocupado. Parece que querem comprar nosso silêncio. Linda concordou. É exatamente isso. Mas vocês precisam considerar que, se formos para julgamento, tudo vira público e pode ser muito difícil para o Jordan. Todo mundo ficou me olhando, esperando o que eu pensava. Era estranho ver os adultos realmente querendo minha opinião. E os outros alunos, me perguntei. Eles também vão receber propostas? Linda deu um sorriso de canto de boca. Estou falando com os advogados das outras famílias. O distrito fez ofertas parecidas para todos que apresentaram reclamação. Pensei um pouco. Não quero que isso se arraste para sempre, mas também não quero que eles só joguem dinheiro em cima do problema sem mudar nada. É uma preocupação justa, disse Linda. A gente pode fazer uma contraproposta com exigências não financeiras, tipo criar procedimentos melhores para lidar com conduta inadequada de professores ou revisar o currículo regularmente para garantir que os professores realmente ensinem o que precisam. Meus pais trocaram olhares e minha mãe concordou. Acho ótimo. Nunca foi pelo dinheiro mesmo. No fim de semana, a Linda ficou trabalhando na nossa contraproposta, e eu não conseguia sair de casa sem sentir os olhares das pessoas. Ir ao shopping virou um constrangimento. 2 grupos diferentes de colegas me viram. Alguns vieram me cumprimentar, outros só ficaram me encarando de longe com cara feia. No domingo à noite, a gente estava na sala vendo um filme quando a campainha tocou. Fui abrir a porta e dei de cara com a Sra. Wright parada na varanda. Meu sangue gelou. Preciso conversar com você, ela disse. Bem diferente do normal, vestindo jeans e moletom, cabelo preso, voz calma como eu nunca tinha visto. Comecei a fechar a porta, mas meu pai apareceu atrás de mim. Você precisa ir embora agora. A Sra. Wright levantou as mãos. Por favor, só 5 minutos. Vim pedir desculpas. Meus pais trocam olhares e, para minha surpresa, minha mãe concordou. 5 minutos na sala, com a gente junto. Sentamos todos desconfortáveis enquanto ela ficava na beirada da poltrona. Ela respirou fundo. O que eu fiz não tem desculpa, começou. Estava num momento muito difícil pessoalmente e acabei descontando nos meus alunos. Não justifica o que fiz, mas quero que você saiba que não era sobre você, Jordan. Eu não sabia nem o que falar, só assenti. Tive muita dificuldade com o julgamento das pessoas desde a minha transição, continuou. Mas usar a sala de aula como palco para meus problemas foi errado e te agredir, ela balançou a cabeça envergonhada. Não acredito que fiz isso. Sinto uma vergonha enorme. Minha mãe cruzou os braços. Por que você está dizendo isso agora? A Sra. Wright olhou para as próprias mãos. O distrito me ofereceu uma indenização pequena se eu pedir demissão voluntária, ao invés de contestar. Mas eu precisava me redimir antes. Vim aqui assumir a responsabilidade e dizer que não vou contestar o processo de vocês. Era estranho ouvir ela falando normalmente, sem gritar nem acusar ninguém. Eu até comecei a acreditar na sinceridade dela, mas ainda estava magoado com tudo. Agradeço o seu pedido de desculpas, falei por fim. Mas você machucou muita gente, não só a mim. Todo mundo estava com dificuldade na sua aula porque você não estava ensinando o necessário. Ela concordou. Eu sei. Escrevi cartas de desculpas para cada aluno que vou mandar amanhã. Só quis entregar a sua pessoalmente. Depois que ela foi embora, a casa ficou em silêncio por uns minutos. Eu estava confuso, sem saber se devia continuar com raiva ou se ficar segurando isso só ia me fazer mal. Isso foi inesperado, comentou meu pai. Minha mãe concordou. As pessoas são complicadas, Jordan. O que ela fez foi errado, mas pelo menos no final, assumiu o erro. Na segunda de manhã, Linda ligou com novidades. O distrito aceitou nossa contraproposta. Eles vão pagar o acordo e ainda implementar novas políticas. Um procedimento claro para denúncias de conduta inadequada de professores, revisões regulares do currículo e treinamento para os diretores aprenderem a lidar com reclamações de direito. E ainda vão nomear um representante estudantil para o conselho escolar, disse Linda.
Querem saber se você aceita ser o primeiro. Fiquei surpreso. Eu? Depois de tudo isso, por quê? Porque você defendeu o que era certo mesmo quando foi difícil, explicou Linda. É desse olhar que eles precisam. Disse que ia pensar. Quando cheguei na escola, tinha um substituto na aula de matemática que de verdade ensinou cálculo. Parecia que a escola finalmente estava voltando ao normal. Na hora do almoço, Riley me mostrou o celular. O jornal local tinha feito uma matéria sobre o acordo com a manchete. Distrito escolar implementa novas políticas após caso de má conduta de professora. Nem citaram seu nome, disse Riley. E olha, também não falaram nada sobre a senhora Wright ser trans. Focaram só no problema real. Fiquei aliviado. Talvez as coisas finalmente fossem acalmar. No fim da aula, encontrei a Quinn me esperando no armário. Já ficou sabendo? Na semana que vem, eles vão entrevistar candidatos para a vaga efetiva de professor de matemática e querem que os alunos participem do processo. Sério? Não sabia disso. Quinn confirmou com a cabeça. O seu processo já está mudando muita coisa por aqui. A direção agora realmente está ouvindo os alunos. Enquanto a gente saía do prédio, percebi que os cartazes de protesto tinham sumido e, no lugar, colocaram uma faixa divulgando as eleições do Grêmio Estudantil com o slogan "Faça a sua voz ser ouvida". Mais tarde, naquela noite, sentei com meus pais e contei que queria aceitar a função de representante dos alunos no conselho escolar. Tem certeza disso? Meu pai perguntou preocupado. É uma responsabilidade grande, e pode ser que ainda tenha gente te incomodando por causa do processo. Concordei. Tenho sim, tudo isso me mostrou que quando a gente fala, realmente faz diferença. Se eu puder ajudar para que algo assim não aconteça de novo, é isso que eu quero. Minha mãe sorriu, cheia de orgulho. Acho ótimo. No dia seguinte, o Dr. Mendes me ligou para oficializar a vaga. Ele explicou que eu participaria das reuniões mensais do conselho e teria voz nas decisões que afetam os alunos. Minha primeira participação já seria na semana seguinte. Ah, só mais uma coisa, ele disse antes de desligar. Os cheques do acordo já estão sendo processados e devem chegar para as famílias até sexta-feira. Eu agradeci, mas fiquei um pouco desconfortável com aquele dinheiro. Nem tinha parado para pensar no que faria com a minha parte. Meus pais já tinham decidido colocar quase tudo no meu fundo da faculdade, mas disseram que eu podia escolher como usar o restante. Naquela tarde, encontrei a professora Thompson no corredor, que me cumprimentou com um sorriso genuíno. Soube do seu cargo novo no conselho escolar. Parabéns. Obrigada. Respondi, já meio nervosa. Ela sorriu, compreensiva. É normal ficar nervosa. Mas sabe, muitas vezes as mudanças mais importantes acontecem porque pessoas comuns decidem agir diante do que está errado. Foi isso que você fez. Fiquei pensando nisso o dia inteiro. Eu nunca tinha planejado liderar um movimento ou mudar as regras da escola. Só queria aprender matemática na aula de matemática. Mas de algum jeito, uma atitude simples virou algo muito maior. Na sexta-feira, a rotina da escola finalmente começou a voltar ao normal. A nova professora, Sra. Jackson, era excelente. Explicava bem, sabia tudo e realmente se importava em ensinar cálculo pra gente. Finalmente, eu estava recuperando o que tinha perdido. Depois da aula, fui andando pra casa com Riley e Quinn, conversando sobre a prova que vinha aí. É muito louco, disse Riley. Lembra quando tudo o que a gente queria era que a Sra. Wright ensinasse o conteúdo direito? Agora o sistema escolar inteiro está mudando por causa disso. Quinn riu. Pois é, Jordan virou ativista da reforma escolar sem nem perceber, só porque queria aprender cálculo. Balancei a cabeça, rindo também. Nem acredito como tudo saiu do controle. Só fiz uma pergunta. Às vezes é só isso mesmo, Quinn comentou. Alguém perguntar, ei, isso está errado. Não dá pra resolver? Chegando em casa, vi que tinha um envelope grande em cima da mesa da cozinha. Dentro, estava meu cheque de R$10.000, minha parte do acordo, junto com uma carta formal do distrito escolar, reconhecendo a conduta inadequada em sala de aula e reforçando o compromisso com as novas políticas que a gente tinha pedido. Fiquei um tempo encarando o cheque, pensando em tudo o que tinha acontecido. Aquele dinheiro parecia estranho, quase como uma lembrança de uma situação absurda que eu não queria repetir. Naquela noite, tomei uma decisão e liguei para Riley e Quinn, pedindo pra gente se encontrar na cafeteria perto da escola. Quando chegaram, expliquei minha ideia. Queria usar o dinheiro do acordo para criar um grupo de defesa dos estudantes, para dar voz para quem precisa quando ninguém está ouvindo. A gente poderia oferecer apoio, registrar problemas, talvez até criar pequenas bolsas para quem precisasse de aulas extras e recuperar o conteúdo perdido quando um professor falha. Riley arregalou os olhos. Isso é genial. Quinn se empolgou na hora. Podemos chamar de ponto, tipo a equação, porque a ideia é resolver os problemas do sistema. Sorri. Parecia certo transformar algo ruim em uma iniciativa que podia realmente ajudar outros alunos. Vamos fazer isso, falei. Podemos começar a planejar já no fim de semana. Voltando para casa naquela noite, percebi algo importante. Defender o que é certo nem sempre é fácil, e na maioria das vezes, te coloca no centro de uma atenção que você não queria, mas às vezes é a única forma das coisas mudarem. Passei o fim de semana todo planejando o ponto com Riley e Quinn, rascunhando ideias na mesa da cozinha, enquanto minha mãe nos enchia de lanchinhos. A irmã mais velha do Quinn faz direito e ajudou a gente a entender como montar uma ONG de verdade. Descobrimos que tem muita burocracia, mas estávamos decididos. A gente devia chamar a Melissa pro comitê, sugeriu Riley, rabiscando uns logos. Ela organiza qualquer coisa, concordei. E quem sabe a professora Thompson aceita ser nossa orientadora. Ela sempre nos apoiou desde o começo.
No domingo à noite já tínhamos um plano. Metade do dinheiro do acordo seria o fundo inicial. Criaríamos um site onde os alunos poderiam relatar problemas anonimamente e faríamos reuniões mensais para debater as questões. O resto do dinheiro seria para bolsas de estudo para quem precisasse recuperar matéria perdida por causa de ensino ruim. Na segunda de manhã, eu estava animada até chegar na escola. Logo de cara, vi um grupo de alunos distribuindo panfletos na porta. O título era Justiça para a Senhora Wright. Parem com a caça às bruxas. Peguei um e vi que estava cheio de mentiras sobre mim. Meu estômago embrulhou. O folheto dizia que eu tinha perseguido a senhora Wright de propósito porque ela era transgênero e que eu tinha inventado toda a história, além de insinuar que os vídeos tinham sido editados. Amassando o papel, procurei quem estava distribuindo aquilo e vi Michael Evans, um veterano que eu quase não conhecia. Fui até ele, tremendo de raiva. "O que é isso?" perguntei, mostrando o panfleto. "Nada disso é verdade." Michael cruzou os braços, sem se abalar. "Minha prima é amiga da senhora Wright. Ela disse que você só quer prejudicar ela porque não gosta de pessoas trans." Eu fiquei sem acreditar no que estava ouvindo. Tem vídeos dela me batendo com uma régua. Ela nem dava aula de matemática na aula de matemática. Uma galera começou a se juntar ao nosso redor. Ótimo. Era só o que faltava, mais confusão. Quinn apareceu do meu lado, olhou para o panfleto e logo me puxou de lá. "Não entra nessa," ele sussurrou. "É exatamente o que eles querem." Quando entramos, percebi que a nova diretora, doutora Garcia, estava de olho na porta. Ela tinha acabado de assumir como diretora interina na semana anterior, e eu ainda não tinha falado com ela. Para minha surpresa, ela chamou a gente para chegar perto. "Vou precisar de um desses panfletos," disse sem rodeios. Quinn entregou um para ela, e ela leu rapidinho, ficando séria na hora. "Isso aqui é completamente inaceitável. Esperem aqui." Ela foi direto até o Michael e os amigos dele, pegou toda a pilha de panfletos e mandou eles irem para a sala dela sem discussão. Não consegui ouvir tudo que ela falou, mas com certeza escutei difamação e política de assédio. "Olha só, isso é novo," comentou Quinn enquanto íamos para a sala. Um administrador realmente fazendo o trabalho dele. Na hora do almoço, todos os panfletos tinham sumido, e a doutora Garcia fez um anúncio lembrando a escola sobre a política contra a divulgação de informações falsas. Eu ainda estava de cabeça quente, mas foi bom ver alguém de autoridade tomando uma atitude na hora. Depois das aulas, fui para minha primeira reunião do conselho escolar como representante dos alunos. Entrei no escritório do distrito morrendo de nervoso. A sala de reuniões tinha uma mesa gigante com 7 adultos, todos com aquela cara séria sentados ao redor. A doutora Mendes me apresentou para todo mundo e já me passaram uma pasta cheia de informações sobre as políticas do distrito. "Estamos muito felizes em contar com a participação dos alunos nas decisões daqui para frente," disse a senhora Patel, presidente do conselho. Ainda mais vindo de alguém que demonstrou tanta dedicação à educação. Quase dei risada com o jeito todo formal que ela usou para descrever meu sufoco, mas me segurei. Tive que assistir a 2 horas de reunião sobre orçamento e manutenção da escola. Não vou mentir, foi bem entediante, mas prestei atenção e anotei tudo. Perto do fim, perguntaram se eu queria acrescentar algo. Dei aquela respirada funda, nervoso. Eu gostaria de saber se o conselho consideraria criar um sistema para que os alunos possam dar feedback sobre a qualidade das aulas durante o semestre, não só no final. Assim, os problemas podem ser resolvidos antes de prejudicar a galera. Rolou um silêncio, e aí a senhora Patel assentiu. "Na verdade, essa é uma ótima ideia. Vamos colocar na pauta do mês que vem para discutirmos melhor." Saí da reunião me sentindo super bem. Talvez esse cargo nem fosse tão simbólico assim. Quando cheguei em casa, tomei um susto. Tinha uma repórter de TV conversando com meus pais na sala. Meu pai me chamou assim que entrei. "Jordan, essa é a Sarah, do Canal 8. Ela está fazendo uma matéria sobre as mudanças no Lincoln High." Sentei meio desconfiado, lembrando de todo o circo que foi com a mídia antes. "Não sei se quero aparecer na TV falando disso tudo." Sarah sorriu, bem tranquila. "Eu entendo, de verdade. Mas nossa ideia é mostrar as mudanças positivas que aconteceram por causa do seu caso. As novas políticas, o grupo que você criou, a inclusão do representante estudantil no conselho. Queremos muito ouvir a sua visão, mas podemos deixar seu nome e rosto fora se preferir." Pensei um pouco. "Se for para falar das coisas boas, acho que tudo bem." Conversamos uns 20 minutos. Expliquei o projeto, nossos objetivos, de dar voz para os alunos na própria educação. Sarah parecia realmente interessada. Fazia perguntas inteligentes sobre o que motivou a gente. Foi estranho ser entrevistado, mas ao mesmo tempo me senti mais forte, contando como algo ruim acabou trazendo coisas boas. No dia seguinte, na escola, a senhora Thompson topou ser nossa orientadora. Ela até ofereceu a própria sala para fazermos as reuniões depois da aula. "Tenho muito orgulho do que vocês estão fazendo," ela disse para mim. "Transformar algo negativo em algo útil para os outros. Isso mostra o verdadeiro caráter." O resto da semana passou voando. A nova professora de matemática, a senhora Jackson, era simplesmente incrível. Ela percebeu o quanto estávamos atrasados e criou um material de estudo só pra gente recuperar o tempo perdido. Pela primeira vez em semanas, achei que talvez eu realmente conseguisse passar na prova de AP no final do ano. Na sexta-feira, saiu a reportagem sobre as mudanças na escola. Cumpriram o combinado, não mostraram meu rosto, só imagens da escola e uns trechos da Quinn e da Riley falando do projeto. A repórter destacou como a mobilização dos alunos trouxe melhorias reais. Para meu alívio, ninguém mencionou que a senhora Wright era trans. O foco ficou totalmente no comportamento e no ensino ruim. Depois da matéria, o projeto bombou. Começaram a chegar inscrições de
todo lado, inclusive de alunos de outras escolas querendo saber como montar grupos parecidos. Era muita coisa para administrar, mas a Quinn fez um site super organizado e a Riley criou um sistema para responder todo mundo. Na segunda-feira, a doutora Garcia me chamou na sala dela. Primeira reação: o que será agora? Mas quando cheguei lá, ela estava sorrindo. Queria te contar sobre algumas mudanças que vamos colocar em prática, ela disse, já me convidando para sentar. Com base na sua sugestão do conselho, vamos lançar um sistema de avaliação de professores no meio do semestre. Os alunos vão poder dar feedback anônimo, que será analisado pelos chefes de departamento. Fiquei de boca aberta. Nossa, isso foi rápido. A reunião do conselho foi só semana passada. Ela sorriu. Às vezes, as ideias certas não precisam de muita discussão. Também vamos mudar o processo de contratação de professores. Agora vai ter aula demonstrativa, observada pela equipe e por representantes dos alunos. Saí do escritório dela achando que estava em outro mundo, onde os adultos realmente escutam os adolescentes. Estranho, mas no melhor sentido. 2 semanas depois, fizemos a primeira reunião oficial do projeto. Mais de 30 alunos apareceram de todas as séries. Explicamos a missão e pedimos voluntários para as comissões. No final, já tínhamos equipes para o programa de bolsas, para o sistema de denúncias e para o contato com outras escolas. O cheque do acordo judicial já tinha sido compensado, então transferi R$5.000 para a conta do nosso novo CNPJ. A irmã da Quinn tinha ajudado a gente a legalizar tudo, assim poderíamos receber mais doações. O pai da Riley, que trabalha com marketing, preparou panfletos profissionais explicando nossa proposta. Foi nessa época que recebi um e-mail totalmente inesperado da Sra. Wright. Meu dedo ficou um tempo parado no botão de deletar, mas a curiosidade acabou falando mais alto. O recado era direto. Jordan, tenho acompanhado as notícias sobre as mudanças no Lincoln e a nova organização de vocês. Quero que saiba que estou recebendo a ajuda de que precisava e trabalhando nas minhas questões. O que vocês estão fazendo é importante. Alguns professores esquecem que o papel deles é educar, não impor ideias. Te desejo sucesso, Sra. Wright. Não respondi, mas também não tive coragem de apagar. Era estranho pensar que algo bom pudesse ter saído de uma situação tão ruim, até para ela. Quando o semestre acabou, nosso projeto já estava bem estabelecido no Lincoln High. Conseguimos ajudar 3 alunos a obter o apoio acadêmico de que precisavam, depois que um professor de ciências cancelou várias aulas práticas. Também entregamos nossa primeira mini bolsa para um calouro que precisou fazer curso de verão, porque o professor substituto praticamente não ensinou nada. A direção da escola acabou adotando todas as políticas que sugerimos, e a doutora Garcia foi efetivada como diretora. O episódio do panfleto acabou sendo, no fim das contas, a única reação negativa de verdade que enfrentei. A maioria dos alunos, ou apoiava nossa iniciativa, ou simplesmente não se importava o suficiente para se envolver. Quanto ao dinheiro que recebi do processo, nunca contei para ninguém na escola exatamente quanto era. Os $5.000 que deixei de fora da história foram direto para o meu fundo universitário. Meus pais colocaram o mesmo valor, então consegui começar a faculdade com uma boa reserva para pagar a mensalidade. A reportagem do Canal 8 ganhou até um prêmio local de jornalismo, e a Sarah de vez em quando me mandava mensagem para saber como andava nosso projeto. O Lincoln High virou referência na defesa dos direitos dos alunos no distrito, tanto que outras 2 escolas começaram programas parecidos. Olhando para trás, para aqueles 3 meses tão intensos, ainda me surpreendo de ver como tudo começou só porque eu queria aprender um pouco de cálculo, e acabou virando um processo e uma organização sem fins lucrativos. Acho que às vezes defender o básico, tipo, ei, que tal ensinar o conteúdo que você foi contratado para dar, pode acabar gerando mudanças muito maiores do que a gente imagina. E o melhor de tudo, no final, tirei um A em cálculo AP. A professora Jackson era realmente incrível. Se você gostou da nossa história, considere se inscrever no canal para acompanhar nosso trabalho e, se possível, deixe o like.